E aí pessoal, a gente vai fazer aqui outro vídeo de ANM. Dessa vez eu vou deixar na descrição o link do download do ANM, que eu não tinha deixado da última vez. E também vou explicar no final como fazer o import das configurações que estão na OLT. Então, VLAN de uplink, VLAN da ONU. E também como fazer o import dos dados do ANM. Então, se eu fizer o export lá do ANM antes de fazer a nova instalação ou de ter dado algum problema, que eu tinha ali as ONUs com nome, né? Quando eu faço só um import da OLT, ele vem sem esses nomes, porque a OLT não salva essa informação. E essa informação de nome de ONU, sei lá, botar o nome de um cliente, ela fica salva no ANM e não na OLT. Então, se eu quiser ter essa informação depois de reinstalar o ANM, eu preciso fazer o export e depois fazer o import. E aí eu vou explicar nesse vídeo como fazer o import das configurações da OLT, vindo da OLT para o ANM, e depois como fazer o import desse banco de dados que fica só no ANM. Vamos lá. Pronto, depois de você ter baixado o arquivo, a gente vai começar a instalação dele. A gente tem que ir aqui no arquivo que a gente baixou, na pasta do Informix, e a gente tem que procurar o setup aqui, certo? A gente vai iniciar com ele. Então a gente abre como administrador. As partes que for um pouco demorada, aí eu vou cortando para o vídeo ficar mais rápido. Next. Nessa parte a gente desmarca o Datablade e deixa só a primeira e a última. Next. Que a gente vai aceitar. Custom. A gente vai mudar aqui o local da instalação. A gente vai ter que instalar no disco C, na pasta Informix. Então tem o disco C. Aqui ele não tem a pasta Informix. Eu vou ter que criar. Eu posso criar digitando aqui Informix, ou posso criar a pasta lá e vir aqui selecionar a pasta. Ok. Next, next. Nessa parte a gente vai ter que escolher a senha do banco. Na documentação ele pede para deixar uma senha lá padrão deles, né? Que é ANMS 2K. Mas pode ser qualquer senha. Mas eu vou colocar aqui ANMS 2K. E o A ele deixa maiúsculo porque precisa de uma letra maiúscula. Next. Nessa parte a gente vai escolher aqui o server name. Eu sempre faço assim, tem que deixar o OL e underline, certo? E depois eu boto o nome do provedor. Como aqui vai ser um de teste, eu vou colocar o nome da Fiber Home. Desmarca Initialization Server. E aqui a gente vai mudar a porta. 6000. E Server Name Turbo. Essa parte tem que ser feita dessa forma, certo? Que é a própria Fiber Home que informa na documentação que tem que ser feita. Desmarco o Enable e Next. Nessa parte eu tenho que marcar o disco D, que aí vai ser a instalação do banco. Next e Next. Aqui a gente continua, né? Finish. A gente continua, Next. Aceita, Next. User Name é um usuário que a gente vai criar no Windows, que vai ser do Informix, certo? Então a gente vai colocar o nome Informix. E a organização pode botar Fiber Home também. Next, Custom, Next. E aqui a gente vai selecionar novamente no disco C, certo? O Informix, a parte do Informix. Next, Next. Install. Terminar, Next e Finish.
Pronto, essa parte do Informix a gente terminou, né, da instalação do banco. Agora a gente vai configurar ele. Deixa eu abrir agora o SiteNet32, que é para fazer a configuração. Ele aparece aqui, mas se for outro Windows que estiver usando, vai estar dentro de uma pasta. Deixa eu abrir ele com o botão direito, administrador. A gente vai em Server Information. Ele aqui vai reconhecer, certo, o OL que a gente fez. O hostname, a gente tem que usar aqui o IP do servidor. Se eu não sei o IP do servidor, a gente pode ver no CMD. ipconfig é que a gente vê, certo? 172.17.10.26. Make default server, apply, agora em host information. Host information já identifica. Username, a gente vai utilizar o Informix que a gente criou. Password, certo? E a senha que a gente escolheu, né? No caso aqui, o ANMS 2K. Apply. Uma boa prática é vir aqui nas variáveis e procurar pela do Informix aqui, ó, o dir e o server. Então a gente seleciona o Informix aqui do dir, marca user mais settings, set e apply. Mesma coisa para o server, set e apply. A gente termina essa parte. Agora a gente vai editar um arquivo da instalação do Informix, que vem local C, Informix, etc. E aqui a gente vai digitar um O, que é daquele arquivo OL. Então, config aqui, certo? Abrir como um bloco de notas. A gente tem que digitar o arquivo root size, deixar ele 1024.000. E a parte de log de 6, a gente tem que deixar em 40. Salva. Pode fechar. Agora vai ter que fazer a configuração das variáveis. Então vou aqui no Windows, variáveis de ambiente, e vai ter que adicionar aqui aquelas mesmas variáveis que a gente fez no SiteNet32. Então, uma new, e é que eu preciso digitar, né? Deixa eu ver se eu pego aqui logo. O Informix dir. E aqui embaixo o valor dele, né? Lá na parte do SiteNet, ele estava já da forma correta ali. Então a gente pode ou digitar aqui c:/investida e o nome Informix, que é aquela parte do Informix, ou a gente pode ir em Browser, Directory, no PC, disco C, Informix, e ele já vai preencher. E aqui não pode esquecer que tem que ter uma barra invertida. E agora a gente adiciona a outra variável, né, que é Informix Server. E a variável dele, o valor, é o OL, né? Então aqui é OL Fiber Home, que é o que eu criei na instalação do banco. E um OK. Agora a gente precisa iniciar o serviço do Informix. Então a gente vai em Service, procurar aqui por Informix. Aqui, certo? Propriedades. A gente tem que iniciar ele com um parâmetro, né? Que é menos e y, que é esse parâmetro é a própria Fiber Home que pede para deixar assim, e faz o start dele.
Aqui demora um pouco. Se tiver um código errado, vai dar um erro aqui. Se não tiver, ele vai passar. Pronto, ele iniciou, não deu erro. Tá running. Agora a gente vai instalar um ANM Server. Botão direito na ANM Server. Espera ele iniciar. Next, next. Aqui não muda nada, deixa da forma que tá. Inglês. Database não muda, só o IP que a gente vai informar o IP do servidor. User Informix, password ANMS 2K. Next, marca, next, marca todas as opções. Next. E aqui disco D mesmo. Agora é só esperar ele terminar a instalação. Pronto, quando ele termina, ele dá essa mensagem. Ok. E aqui no, certo? Ele vai pedir para reiniciar agora ou não reiniciar, deixar para mais tarde. Vamos deixar para mais tarde. Aqui a gente terminou a instalação da ANM. Agora a gente vai fazer a criação das tabelas do banco de dados. Procura pelo OL, botão direito, More, administrador. Agora aqui a gente vai entrar na pasta do disco D. Então vai deixar D, CD, ANMS, CD, server, CD, ANDB. E aqui a gente vai criar as tabelas. Então, create, space, -S, espaço aqui, -S e -T. E é só aguardar ele criar a tabela. Pronto, ele terminou. Agora a gente vai criar de novo, certo? O ANDB. Esperar ele terminar. E agora a gente vai iniciar os serviços. Se a instalação tiver ocorrido tudo bem, não tiver errado nenhum parâmetro, é para ele iniciar todos até o web service. Se esse web service não iniciar, é porque teve algum problema. E aí você desinstala o ANM Server, reinstala ele novamente, faz o processo lá de novo, né? E tenta novamente. Se não funcionar, foi alguma coisa, alguma informação no banco, uma senha, um usuário que saiu errado. Vai iniciar ele aqui. Vou reiniciar aqui para ver se ele vai subir. Se não subir, eu tenho que verificar se pode ter sido algum usuário, alguma senha que saiu errado aqui na hora que eu estava digitando. Pronto, agora ele ficou run aqui, certo? Foi só questão de um usuário mesmo. Lá no início eu coloquei Informix com I maiúsculo e depois eu coloquei ele com I minúsculo. Aí eu só refiz, né? Alterei tudo para I minúsculo. O usuário Informix. Aí deu certo agora. E agora se a gente for aqui no ANM, colocar o usuário que é 1, a senha 1 e o servidor. Para ele fazer o login. E aqui é a tela principal do ANM, certo? Agora a gente vai adicionar o LT e puxar os dados que estão nela pro ANM. Ainda não é o do backup do nome das ONUs, é só a configuração, né? Então eu vou puxar as ONUs, mas sem nome, e vou puxar VLAN de uplink e VLAN de ONU, que basicamente é o principal, né? A questão dos nomes, se eu não tiver feito backup, eu vou perder, mas eu não vou perder a configuração que está as ONUs. Eu vou perder só a documentação que está ali do nome. Só olha aqui qual é os dados do LT.
Vou criar aqui um domínio, né? Não precisa, não é obrigado, mas para deixar organizado, vamos dizer que eu tenha matriz e filiais e eu quero separar essas OLTs por localidade, eu consigo fazer isso. Eu vou escolher agora, o botão direito, né? O modelo da OLT. Ela vai aparecer aqui, certo? Agora eu vou sincronizar os cards dela, né? Para ela aparecer na OLT. Marco aqui, detection. E ele vai procurar. E deu sucesso em todas. Agora ele apareceu aqui, se eu for olhar, eu não vou ter nenhum ONU aparecendo. Eu não tenho nenhum tipo de configuração aqui, nem de ONU, nem de VLAN, não tem nada porque ele não está sincronizado com a OLT. Eu só estou instalado o banco de dados e o ANM novo, mas a OLT e eles não estão sincronizados. Para me sincronizar, eu seleciono a OLT, configuração, config manage, seleciono a OLT de novo, adiciono ela, seleciono e faço um upload das configurações. Por que o upload? Porque é a OLT que vai enviar os dados para o ANM. Então eu faço o upload das configurações. Marco o upload e faço um run selection. Terminou aqui? Posso sair. Se eu voltar agora aqui, eu não vou estar aparecendo nada, mas se eu apertar o botão direito e sincronizar as ONUs, é para ela aparecer agora. Pronto. Apareceu as ONUs. Como eu vou saber se funcionou mesmo? Eu posso selecionar qualquer ONU aqui, certo? Service config e vou olhar se tem a configuração de VLAN. Se for ver, aparecer as configurações de VLAN. Então aqui eu consegui puxar o que está no LT pro ANM. Se eu for na placa de gerência, é para eu ter configurado lá as VLANs de uplink também, para ela ter puxado. No caso dos PPUE, né? Pronto. Se eu for ver aqui, apareceu. Então aqui eu consegui puxar os dados, né? A configuração da OLT para o ANM. Agora, se eu quiser puxar o backup, que no caso seria os nomes das ONUs, né? Vamos dizer que nessas ONUs aqui, sempre quando eu estou usando elas, eu altero o nome delas. Então, eu vou aqui em propriedade e coloco um nome para elas, o nome do cliente, uma localização que ela tá, uma coisa do tipo. Dessa forma eu perdi, né? Porque a OLT não grava essas informações, então o ANM não tem essas informações. Mas se eu tiver feito um export das configurações antes de dar o problema, ou então tá fazendo uma instalação nova, eu consigo agora fazer um import dessas informações aqui. Como eu posso fazer um import, né? Eu vou em System, Import, Yes, e eu vou até o caminho que está salvo, o export no caso. Aqui, certo? Com a pasta, eu vou dar um OK e OK. E aí todo o export que eu fiz, que estava salvo dentro daquela pasta, ele vai começar a trazer para a configuração da OLT. Da OLT não, para a configuração do ANM. Aqui ele terminou, né? Ele pede para dar um reboot. Pronto, se for ver, ele já alterou o nome aqui da OLT. Eu não vou abrir as outras informações porque são dados dos clientes, né? Mas era isso, passo a passo. Então a gente fez a instalação da ANM, a gente fez o import das configurações da OLT para dentro do ANM, e depois a gente fez o import do banco de dados do antigo ANM para esse novo. Tem que ser feito esse processo antes. Não posso subir esse backup do ANM sem ter feito o import da OLT, porque ele não vai trazer algumas informações. Então tem que fazer primeiro aquele import e depois eu faço esse import aqui do backup.
E é isso. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários. E se tiver alguma sugestão de vídeo, é só pedir. Valeu!